Como realizar um detox digital para adolescentes. Então, adolescente é muito intenso, né? Alguns são tranquilos, outros são mais voltados, mas a coisa mais importante é você ter consciência, né? É você aceitar que está acontecendo aquela dependência, procurar um profissional se você puder, e trazer esse adolescente aos poucos para a consciência. Explicar que ele está numa fase de descobrir seus sonhos, os seus talentos, que ele tem que apostar nisso, que assistir os outros não vão ajudar ele a chegar perto do sonho, né? Que ele precisa se mover em direção a alguma coisa para conquistar. Então, matricular ele em cursos, há vários cursos na internet disponíveis. Lembrando que adolescente também tem que ser supervisionado. Eu nunca vou entender as pessoas que colocam uma TV smart no quarto de uma criança. Gente, isso é uma loucura. Um computador e a criança fica lá trancada no quarto como se ela estivesse num hotel. A sua casa não pode funcionar como um hotel. Porque senão isso nunca você nunca vai ter êxito, vai ser difícil. Dar a essas crianças responsabilidades, né? Atividades. Por exemplo, dever, né? De lavar uma louça, arrumar um quarto. E não negociar algumas coisas, sabe? Há coisas e situações que são inegociáveis para a vida dar certo, por exemplo. Você não pode deixar um adolescente escolher tudo que ele quer porque ele não tem condições psíquicas disso ainda. É claro que ele sabe que ele gosta de vestir, ele sabe que ele gosta de comer, mas há situações que você não pode deixar ele escolher, entende? Às vezes você fala assim, você deveria ler mais. Ah, não, isso não interessa porque hoje tudo é tecnológico, para que eu quero ler? Isso não é negociável. Ele precisa ser funcional, ele precisa ser um ser humano útil. Hoje, um número enorme de empresas tem dificuldade de trabalhar com essa geração mais jovem, porque eles não conseguem fazer praticamente nada. Então não é uma opção estudar. Ler não é uma opção, tem que ler. Tem que ler para não ser ignorante, tem que ler para não ser alienado, tem que ler para formar senso crítico. Não é uma coisa de, eu não quero ler. Não, você tem que ler. Então, vou levar você a uma livraria, escolha o que você quer. Eu não gosto de nada. Ótimo, então vamos começar por alguma coisa, por alguma coisa. Escolha o que você quer, mas escolha alguma coisa. Porque, às vezes, quando o seu filho está doente, não é uma opção você ter que ficar em hospital, você ter que levá-lo ao hospital. Há muitas situações que podem ser evitadas. Então, determinadas coisas você não pode negociar. A educação não pode ser negociada, né? Se você dá uma atividade para um adolescente, ele tem que fazer e acabou. Não tem isso de, não, você faz para a mamãe que a mamãe te dá tal coisa. Oi? Não existe, gente, essa negociação, pelo amor de Deus. Então, você tem que deixar ele ciente que ele está no processo de transição, daqui a pouco ele vai estar na faculdade, que é importante ele ir experimentando coisas para descobrir o que ele gosta, para que ele entenda como a vida funciona. Então, não existe isso de, não, essa geração de hoje é assim. Oi? Não é assim. Talvez você permita que seja assim, mas não existe isso, dessa geração ser. As crianças, elas são resultado do produto que nós desenvolvemos. Então, entender que isso está acontecendo, buscar ajuda de um profissional e trazer esse adolescente para a consciência. Olha, você precisa aprender isso. Você está aí na internet há não sei quantas horas, você não fala nem 3 línguas? Como assim? Se tem tudo hoje na internet gratuitamente, né? Tem aplicativos gratuitos, tem livros gratuitos. Não é possível que você não aprenda uma língua porque é extremamente necessário, entende? E você está horas e horas assistindo o quê? Então, a questão toda da internet é mais a rede social e as plataformas de games, que rolam muita coisa ali no meio, né? A maioria das coisas não são boas. Então, se o seu filho não é um atleta olímpico, ele não é um gamer profissional, por que que ele está nessa plataforma? Por que que ele está jogando sem que você saiba, sem que você veja, já que você está trabalhando, né? Limite as horas, limite os dias, que permita que ele tenha acesso quando você estiver em casa, para você estar ali olhando, porque, infelizmente, é uma coisa que só você consegue fazer. Mas traga para ele a responsabilidade, traga para ele atividades. Aposte na arte. A arte, ela humaniza, ela salva as pessoas. Então, faça um cantinho na sua casa, uma oficina, para a pessoa se descobrir lá. Uns gostam de desenhar, outros gostam de pintar, outros gostam de montar. O artesanato, ele é fundamental para potencializar os talentos e a inteligência de qualquer pessoa. Porque quando você está ali mexendo na argila, na pintura, no bordado, várias coisas passam na sua cabeça. E você consegue tomar boas decisões enquanto você faz suas atividades artesanais. Você consegue ter grandes ideias.
Às vezes o adolescente adora escrever, mas ele não sabe muito bem o que escrever. Então você sugere para ele um curso de escrita criativa, um curso de como escrever um livro, coisas desse tipo que ele pode se interessar. Aposte nas coisas pelas quais o seu filho se interessa. Claro, coisas saudáveis, né? Às vezes ele se interessa só por videogame, aí não dá. Tem que ter um horário para jogar e tem que ter uma série de deveres que ele precisa cumprir, porque nós primeiro temos os deveres para depois termos os direitos, e isso tem que ficar claro. Se você negocia tudo com seu filho, assim, do tipo, ah, se você comer isso, mamãe te dá isso. Se você. Tem pessoas que têm 40 anos, gente, ainda não ficaram adultas, e isso é problemático. Mas ofereça para ele sempre opções de música, de arte. Se você não entende de arte e não tem tempo, as cidades sempre têm nas universidades departamento de música, de teatro, e eles oferecem muitas atividades gratuitas, inclusive. Línguas. Então, a arte é fundamental à formação humana. Ela humaniza as pessoas. Ela dá a oportunidade de você se descobrir, aprender outras coisas. E a criatividade é a melhor forma de você afastar uma criança das telas ou um adolescente. Porque quando você está fazendo coisas, experimentando, criando, você está 100% voltada naquela sua ideia. Que pode ser uma maquete, pode ser um desenho. Há crianças que têm uma vibe extremamente empreendedora. Então, aposte nisso no seu filho. Se você tem uma filha que é muito vaidosa, gosta muito de se arrumar, de bijuterias, você pode comprar um kit para ela começar a fazer para vender na escola. Biju é super barato. Tem meninos que vendem bola de gude, tem meninos que vendem pipa, tem meninos que dão aula de reforço, aula de matemática, aula de física, que é bem difícil e nem todo adolescente tem facilidade. E tem uns que sabem bastante. Então, aproveita esse talento do seu filho. Ele pode dar uma aula online, ele pode dar uma aula em casa, de repente, para quem mora pertinho de você, claro. Tudo tem que ser supervisionado, né? E os pais não têm muito tempo, mas assim, essa atenção não pode ser negociada, né? Você vai ter que conseguir um tempinho, nem que seja meia horinha, para dar essa atenção para ele, entende? Porque senão a coisa vai evoluindo até chegar no nível que você não vai conseguir voltar atrás. Porque os danos são extremos. Aqui no meu estado tem um caso de uma criança que, por causa dessa dependência tecnológica, ele subtraiu a vida da mãe, do irmão e comprometeu a saúde do pai para sempre. E o pai dele era um agente público da segurança. Imagina. É preciso ser muito eficaz antes que seja tarde.